Em Manila, capital das Filipinas, existe um paradoxo silencioso que desafia nossa compreensão de lar e pertencimento. Dentro dos muros do Cemitério do Norte, um dos maiores da Ásia, com mais de 50 hectares, não vivem apenas os que partiram. Centenas de famílias ergueram suas casas entre lápides e mausoléus. Ali, crianças aprendem a andar sobre mármore desgastado. Mães cozinham refeições simples à sombra de cruzes de pedra. E o som de risadas infantis ecoa onde, por tradição, deveria haver apenas silêncio. Esta não é uma escolha romântica. É a face crua da sobrevivência numa das megacidades mais densas e desiguais do planeta. Para entender como chegaram aqui, precisamos olhar para a realidade de Manila. Mais de 12 milhões de habitantes vivendo numa área menor que muitas capitais europeias. O déficit habitacional supera 6 milhões de moradias. Um quarto da população vive em informal settlements, favelas construídas sobre terrenos alagados, linhas de trem ou sim até cemitérios. Quando o aluguel mínimo equivale a quase todo o salário de um trabalhador informal, e os assentamentos populares ficam a horas de distância dos centros de trabalho, qualquer espaço vazio se torna território de esperança. E os cemitérios, muitas vezes negligenciados e com túmulos abandonados há décadas, oferecem paredes já construídas, mausoléus que viram quartos, cozinhas, até salas de aula improvisadas. Mas não imagine cenas de terror ou abandono total. Ao caminhar por essas vielas estreitas entre jazigos, o que impressiona é a normalidade que brota da adversidade. Bandeirinhas coloridas penduradas entre cruzes celebram um aniversário. Uma TV pequena, ligada a um fio improvisado, transmite novelas filipinas à noite. Crianças brincam de pular corda entre lápides, enquanto idosos jogam dominó, sentados sobre túmulos planos que viraram mesas de concreto. Famílias constroem divisórias de madeira e lona dentro de mausoléus espaçosos, criando quartos separados. Outras erguem barracos de compensado rente a sepulturas simples. O cemitério não é um lugar de horror, é um bairro vertical onde a vida insiste em pulsar, mesmo cercada pela memória dos que se foram. O respeito aos mortos é uma linha tênue que todos aprendem cedo. Moradores varrem diariamente os túmulos que habitam, colocam flores frescas nos vasos e evitam pisar diretamente sobre inscrições com nomes. Muitos contam que, no início, o medo rondava as noites, principalmente das crianças. Mas com o tempo, surge uma convivência peculiar. Os mortos não nos assustam mais, dizem alguns relatos documentados. São os vivos lá fora que nos expulsam das ruas. Há até histórias de famílias que, ao descobrirem os nomes dos antigos donos dos túmulos, passaram a homenageá-los no dia de finados, não por obrigação religiosa, mas por gratidão silenciosa por terem um teto, ainda que de mármore. As autoridades oscilam entre tolerância e tentativas de remoção. O governo já lançou programas de reassentamento, mas muitos ficam aquém da realidade. Os novos lotes ficam na periferia distante, longe dos empregos informais que sustentam essas famílias. Carregadores de mercados, catadores de recicláveis, vendedores ambulantes no centro da cidade. Perder uma hora extra de deslocamento pode significar perder o único trabalho do dia. Por isso muitos retornam. Outros simplesmente nunca saíram. Nasceram ali, cresceram ali, e o cemitério é a única casa que conhecem. Para eles, não é um lugar de morte. É onde a avó conta histórias à noite, onde o pai chega suado do trabalho e onde os irmãos dividem um prato de arroz quente.
As crianças enfrentam um duplo desafio. Frequentam escolas públicas fora do cemitério, mas escondem onde moram por medo do bullying. Digo que moro perto do cemitério, não dentro dele, confessou certa vez uma menina de 10 anos em entrevista a jornalistas locais. Ainda assim, desenvolvem uma resiliência impressionante. Brincam com criatividade. Carrinhos feitos de tampas de garrafa descem ladeiras de concreto entre túmulos. Pipas coloridas dançam acima das cruzes como se desafiassem a gravidade da própria condição. Um professor voluntário que atua na região conta que essas crianças, apesar da vulnerabilidade, muitas vezes demonstram maturidade precoce, cuidam de irmãos menores, ajudam nos afazeres domésticos e sonham alto. Quero ser enfermeira. Quero ser motorista de ônibus. Profissões que significam, para elas, uma ponte para fora daqueles muros. Viver num cemitério não é uma escolha. É a consequência de décadas de desigualdade estrutural, urbanização descontrolada e políticas habitacionais insuficientes. Mas dentro dessa realidade dura, há lições profundas sobre o que significa lar. Lar não é apenas um título de propriedade ou 4 paredes regulares. Lar é onde há quem te espere ao anoitecer. Onde uma panela de sopa é dividida entre vizinhos. Onde, mesmo cercado de silêncio eterno, ainda se ouve o som de uma vida que se recusa a desistir. Essas famílias não estão invadindo a morte. Estão afirmando, com cada gesto cotidiano de cuidado, que têm direito a existir, mesmo quando o mundo lhes nega até um pedaço de chão para chamar de seu. E talvez, ao olharmos para elas, sejamos desafiados a repensar nossos próprios conceitos de dignidade, pertencimento e o verdadeiro significado de casa. Porque enquanto construímos muros cada vez mais altos para nos proteger da pobreza alheia, essas pessoas nos lembram que a vida, mesmo espremida entre mármore e poeira, sempre encontrará uma fresta para florescer.